Isaac, joga água no mendigo. Oi, meus anjinhos! Começamos hoje com o vídeo do canal do Isaac, esse menino lindo que deu uma lição de moral no Brasil inteiro. Mandou bem, moleque! Uma salva de palmas pra ele! A Bíblia conta que Deus é um amante da misericórdia. Dá uma olhadinha em Salmo 146 que você vai entender melhor. O ano era 2013. Eu, minha esposa e um grupo de amigos, a gente viajou para Bolívia, uma cidade a 2 horas de La Paz. E lá a gente fez um trabalho que mudou minha vida para sempre. Foram vários momentos marcantes, mas um especial foi quando a minha esposa deu um par de meia para uma criança que andava descalça num frio de congelar. Essa criança saiu comemorando e cantando: "Eu tenho meia, eu tenho meia". Alguns dizem que isso não é missão. Em parte eu concordo, porque como cristãos nós não somos chamados a fazer trabalho social. Na boa, já tem muita ONG que faz um trabalho muito melhor que o nosso. Mas não venha me dizer que missão é ir para um lugar e apenas dar estudo bíblico e catequizar as pessoas. Não. Missão vai muito além disso. A missão integral muda a vida do indivíduo como um todo, espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. É inadmissível ser cristão e não trabalhar para restaurar a imagem de Cristo na vida daqueles que sofrem. Isso é uma vergonha. Deus instituiu sua nação, os judeus, para serem uma bênção, um modelo para as outras nações da terra. Através deles, Deus iria abençoar todas as outras nações e ele queria restituir a sua imagem nas suas criaturas. E essa bênção passava pela restauração social. Deus instituiu leis sérias e severas que prezavam pela igualdade social. A primeira delas é o mandamento do sábado. Nele é dito que nem você, nem seu servo, nem o forasteiro, nem o seu animal devem trabalhar. Olha que fera! Estudamos semana passada sobre as criaturas de Deus e o descanso do sábado se estende a todos eles. A segunda era o chamado ano sabático. A cada 7 anos, eles tinham um ano especial onde as dívidas eram canceladas, era manifestado o interesse pelos pobres, a libertação dos escravos acontecia e até os animais eram incluídos nesses benefícios. Em resumo, um ano inteiro de descanso e remissão para a terra e para os moradores dela. A terceira lei era o ano jubileu. No 50º ano, ocorria o ano jubileu, onde as propriedades eram devolvidas aos seus antigos donos e as dívidas eram perdoadas e até os escravos eram libertados também. Ellen White comenta que essa era uma salvaguarda para evitar os extremos da riqueza e da miséria. Nunca foi plano de Deus que poucos tivessem muito e que muitos tivessem pouco. Deus sempre quis dar dignidade para os seus filhos e essas leis demonstram isso. Quer pagar quanto, hein? Quer pagar quanto na lavadora? Quanto? Pode falar! Ninguém fazia um parcelamento maior do que 7 anos, porque ele sabia que essa dívida seria cancelada, ou seja, isso protegia contra o endividamento. Quando alguém comprava uma propriedade, ele na verdade alugava, porque ele sabia que dali a alguns anos essa propriedade voltaria ao seu antigo dono, gente. Deus se preocupou com isso. Quem me dera se os governantes seguissem essas instruções, e antes que alguém acuse, isso não é socialismo, isso é cristianismo. Provérbios capítulo 31, verso 8 e verso 9 nos chama a defender o direito dos pobres e dos necessitados. Lá é dito: abra a tua boca em favor do mudo, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Nos tempos bíblicos, os profetas eram essa voz. Isaías mesmo condenou o povo que fazia jejuns esplendorosos, mas não amava os oprimidos. Ele disse assim: esse é o jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração do trabalho, libertem os presos, cancelem as dívidas, repartam a comida com os que têm fome, convidem os desabrigados para casa, coloquem roupas nos que tremem de frio e estejam disponíveis para sua família. Esse é um claro exemplo de como a igreja pode servir aos necessitados da comunidade. Em Mateus 25:31, Jesus disse que nós nos encontraríamos com ele quando estivéssemos ministrando aos pobres. A nossa intimidade com Deus, ela sempre nos levará a ações de compaixão e essas ações nos aprofundarão em intimidade com Deus. Assim. Os pobres sempre estarão conosco, sabe por quê? Porque nós precisamos desesperadamente deles na nossa vida. Contrariando o pensamento comum, os pobres servem de exemplo para nós e não o contrário. Esse é um dos paradoxos do reino de Deus. A viúva pobre que tinha uma moedinha só serviu de exemplo para os discípulos. Ou seja, os pobres são exemplos para os ricos. Exemplo em quê, pastor? Exemplo nos valores do reino de Deus, na generosidade, na dependência de Deus, na interdependência com seus vizinhos, na submissão, na humildade e tantas outras lições que não têm preço. Elias, com a viúva de Sarepta, experimentou isso. Ele levou a palavra de esperança para ela e ela deu alimento de esperança para ele. Ambos se ajudaram e cresceram juntos. A nossa resposta aos pobres indica o estado do nosso coração. Se fugirmos do desafio de nos identificarmos com os pobres, como fez o jovem rico, a gente vai perder muita coisa. Eu também. A Bíblia é clara ao dizer: quem, pois,
que tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Nem preciso explicar esse texto. A nossa reação ao pobre mostra o que está no nosso coração. O que a gente tem feito para ajudar eles? De que o seu coração é feito? Meus anjinhos, a gente tem que amar o próximo. O mundo tá precisando de amor. Resumindo a lição de hoje, Deus se preocupa com os pobres. Deus quer que nós nos preocupemos com os pobres. Os pobres são instrumentos de Deus para nos ensinar os valores do seu reino. E quem não ama os pobres não possui o amor de Deus. Forte essa lição, né? Mas semana que vem tem mais sobre esse assunto. Então, pessoal, a gente juntou a nossa galera e fomos abençoar os pobres aqui da nossa cidade. Os jovens adventistas de São Paulo doaram 200 cobertores aqui para Curitiba e a gente foi entregar. Costuramos um verso nos cobertores para a gente sanar não só o problema físico, mas espiritual também. E na entrega a gente fez um sopão no albergue da prefeitura. A gente ia entregar na rua, mas a gente viu que a verdadeira ajuda não é estimulá-lo a ficar na rua, mas é tirá-lo de lá. Foi uma experiência única. A gente foi lá abençoar e saímos abençoados. O desafio da semana é esse: abençoar a vida de algum pobre ou necessitado da sua cidade. Faça essa ação e poste aqui embaixo um vídeo ou uma foto com o resultado. Não esquece de usar a hashtag DesafioESJ, combinado? Beleza? Se inscreve no nosso canal, dá um like na nossa página, compartilha com seus amigos e semana que vem tem mais. Falou, galera! Porque compartilhar amor é muito bom. Tchau!